Fala, meus queridos! E aí, bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton Domingos na voz, professora Williane na língua de sinais, e a aula de hoje nós vamos falar sobre Estado, território e povo, levando em consideração a questão dos curdos. Essa aula é para o agrupamento H, oitavo ano. Mas, se você não faz parte desse agrupamento e curtiu a aula de hoje, vem com a gente que o negócio tá massa, tá top, beleza? Para início de conversa, vamos conhecer um pouquinho aí do que são os povos curdos, né? Então, os curdos é um exemplo de povo sem território. Atualmente, existem aproximadamente 30 milhões de curdos. Eles estão localizados no Oriente Médio, ali na região do Oriente Médio, principalmente na Turquia, na Armênia, no Azerbaijão, no Iraque, no Irã e na Síria. O objetivo dos curdos é fundar o seu próprio país, que vai se chamar Kurdistão. Para isso, os curdos já têm até a sua própria bandeira. Se liga aí, a imagem da bandeira dos curdos, com linhas vermelhas, brancas, verde e uma figura geométrica amarela ao centro. Meus amigos, os curdos é um exemplo de nação sem um estado territorial. Eles têm até mesmo a sua própria religião, o Yazidi, que mescla elementos islâmicos, judaicos e do zoroatrismo. Como vocês podem observar aí no mapa que está na tela de vocês, hoje a Turquia é uma das principais regiões que abrigam os curdos. Na Turquia, também são conhecidos como povos da montanha e sofrem uma determinada perseguição, uma certa perseguição. Muitas das vezes são associados a terroristas, justamente por conta dos movimentos separatistas. Lá na Síria, os curdos têm ganhado nos últimos anos o direito de viver naquele território. Eles não têm a posse, mas eles podem ali expressar a sua cultura, podem ali viver com maior tranquilidade, justamente porque eles auxiliaram no combate ao Estado Islâmico, um outro exemplo de povo que quer montar, que quer fundar o seu próprio Estado, um Estado religioso, ao qual eles chamam de califado. Ainda falando sobre a religião, não é incomum encontrar curdos que professam o cristianismo, o islamismo, as religiões típicas dos estados, dos países aos quais eles estão vivendo, morando, estão inseridos. Bom, parece confuso toda essa conversa que nós estamos tendo, né? Por isso vamos deixar aqui alguns conceitos para que vocês possam compreender melhor a questão dos curdos. O primeiro conceito que nós vamos ver é o conceito de território. Território, ele significa o limite do poder, o limite do poder que alguém exerce sobre um determinado espaço. Nesse caso, o Estado, né? O território, ele pode ter fronteiras imaginárias ou fronteiras naturais. Quando nós falamos de fronteiras imaginárias, é traçar uma linha imaginária sobre o território e determinar que aquela linha para lá é território de alguém e dessa linha para cá é um território de outra pessoa. Quando nós falamos de fronteiras naturais, é quando se utiliza os rios ou até mesmo o relevo para determinar o começo ou o fim de um território. Meus amigos, o Estado, ele exerce poder sobre o território e, por isso, controla o espaço aéreo e todas as riquezas que existem no solo, na superfície, no subterrâneo e até mesmo no espaço marítimo. No espaço marítimo, nós consideramos
uma área de aproximadamente 370 quilômetros da costa em direção ao oceano. O que passa dali são águas internacionais. Professor, falou tanto de Estado, mas o que é o Estado, né? Bom, o Estado é uma organização político, administrativa e jurídica. Ele é formado por um conjunto de instituições públicas que vão administrar o território e garantir sobre este soberania, tendo a função de atender às necessidades e os interesses da sociedade que compõe esse Estado. O Estado com Ezinho minúsculo não é a mesma coisa do Estado com Ezinho maiúsculo. O Estado com Ezinho minúsculo faz referência às unidades político-administrativas que formam o Estado com Ezão maiúsculo e, em alguns lugares, são chamadas de províncias e até mesmo de repúblicas. O nosso país, o Brasil, ele é formado por 3 poderes. O poder executivo, responsável por administrar o território e executar as leis. O poder legislativo, que tem a função de criar as leis e fiscalizar as ações do executivo. E o poder judiciário, responsável por promover a justiça e garantir o cumprimento das leis. Professor, mas país? País não é a mesma coisa que Estado? Não. Se liga. O país é um território politicamente delimitado, onde o Estado constituinte exerce soberania diante de outros países. O país, então, é uma unidade geográfica com diversas paisagens, fauna, flora, enfim. É mais ou menos assim. O Brasil é o país e a República Federativa do Brasil é o Estado. Beleza? Nação. Meus amigos, nação pode ser compreendida como um grupo de pessoas com características comuns, como, por exemplo, idiomas, festas típicas. E essas pessoas, elas estão ligadas por um sentimento de pertencimento e união, apresentando laços culturais, étnicos, históricos e religiosos em comum. Quando elas ocupam um território, estabelecem sobre esse território uma organização política, formam o Estado, ok? Alguns estados são formados por várias nações, como é o caso, por exemplo, da Espanha, onde nós temos o povo da Catalunha. A Catalunha é uma região da Espanha onde existe um sentimento de nacionalismo. Nós temos lá Barcelona como a principal cidade da região da Catalunha, onde a gente tem um clube de futebol que se chama Barcelona, que rivaliza com o Real Madrid, que é o clube de futebol da capital da Espanha, a cidade de Madrid. Então, tem ali toda uma pegada cultural entre essas nações. Meus amigos, e algumas nações não têm um Estado constituído, como é o caso dos curdos, que nós estamos trocando uma ideia nessa aula, e também os tibetianos na China, ok? Bom, povo, professor, mas o que é povo? Pelo amor de Deus, olha só, o povo ele pode ser compreendido pelo número total de pessoas que habitam um território, formando aí o Estado, como por exemplo o povo brasileiro, o povo chinês ou o povo australiano. Povo e nação não são sinônimos. A nação tem um sentimento de pertencimento, uma identidade cultural mais forte do que o povo. Não é que o povo é apenas um agrupamento de pessoas, mas o sentimento de pertencimento, a formação da identidade cultural não é tão forte no povo como acontece com uma nação, certo? Professor, e como ficam os curdos nesse rolê? Andamos e estou perdidaço ainda com a questão dos curdos. Após apresentar esses conceitos para vocês, nós já
podemos entender um pouquinho melhor a questão dos curdos. Nós compreendemos que aos curdos falta um território próprio, para que esses possam formar o seu estado e chamar esse lugarzinho carinhosamente de país, com suas fronteiras reconhecidas e respeitadas por outras nações, garantindo ao povo curdo soberania sobre o seu território. Atualmente, os curdos formam os povos iranianos, árabes, sírios e turcos. Por quê? Porque eles aceitaram viver sobre a regra dos governos desses estados. Tranquilão? Tá fácil, não tá? Demais! Então vamos para as atividades? A atividade de hoje é muito simples. Suponhamos que você e as pessoas que moram aí na sua casa são uma nação e lutam pela independência. Quais seriam as características dessa nação? Posso falar um pouquinho da minha casa. Vou fazer aqui a atividade com vocês. Bom, na minha casa nós teríamos aí o hábito de comer arroz com feijão e frango aos domingos. Então essa seria a nossa comida típica. A nossa religião seria o cristianismo, o nosso idioma seria o idioma próprio, o vieirês, com as nossas características, com os nossos embrólios que colocamos nessa linguagem, nessa língua, né? Ok? E aí, tranquilo ou não? Super fácil, né? Meus amigos, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe aí a programação, não percam as nossas próximas aulas e eu te espero aqui no Conexão Escola TV. Forte abraço e até a próxima!